A gente vai retornar para Brasília. O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou hoje que sanções como as aplicadas a Alexandre de Moraes são uma espécie de feudalismo tecnológico. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. O ministro ainda defendeu que o Congresso discuta uma lei anti-embargo. O que seria isso? Pois é, né, Tiago? Desde ontem o ministro Gilmar Mendes tem falado sobre esse assunto, defendido ali uma legislação que proteja o Brasil, proteja autoridades brasileiras de sanções internacionais. Então ele disse que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, junto aqui com o STF, o Judiciário, estão ali se debruçando numa minuta, numa proposta ali de um projeto que tem essas regras que ele chamou ali de lei anti-embargos, né? E aí hoje ele voltou a dizer isso. O ministro, ele está em Lisboa participando, ele participou hoje de um fórum jurídico, e aí ele citou ali as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, contra os outros ministros, mas especialmente ali o ministro Alexandre de Moraes, que foi mais penalizado, né? Ali com base na lei Magnitsky. E aí ele comentou essas sanções por parte dos Estados Unidos, e aí ele fez essa crítica, né? Chamando essas sanções aí de feudalismo tecnológico, e a gente separou esse trecho, inclusive a gente vai ouvir agora. E uma das formas de implementação desta legislação se dá via um tipo de feudalismo tecnológico, ou um neocolonialismo tecnológico. É a dependência da estrutura digital de outros países dominantes. Um deles é dizer que a pessoa não pode mais ter cartão de crédito Visa ou Mastercard, porque eles são consorciados aos americanos ou são de origem americana. O ministro também, Tiago, chegou a dizer que essa lei vai beneficiar entidades prestadoras de serviços, especialmente instituições financeiras, os bancos, ele citou aí, no caso que acabam ali indiretamente sendo penalizadas também com essas sanções, porque no caso, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, os bancos que atuam aqui no Brasil receberam ordens dos Estados Unidos para cumprir a determinação, mas eles ficaram uma certa saia justa com a justiça brasileira. Então o ministro disse que essa lei também beneficiaria essas instituições, também beneficiaria os bancos, e ele inclusive hoje disse que na interpretação dos bancos, até o momento, essas penalidades, essas sanções internacionais não são extensíveis, nas palavras dele, não são aplicáveis ainda. E, inclusive o ministro também citou aquela decisão do ministro Flávio Dino, logo depois que Alexandre de Moraes foi penalizado na lei Magnitsky, dizendo que sanções, penalidades de países estrangeiros não ficam valendo imediatamente aqui no Brasil, até que o Brasil homologue atos, decisões que vieram de outros países, né? Então, inclusive, essa minuta, essa proposta que está sendo elaborada, segundo o ministro Gilmar Mendes, vai ter como base também especialmente essa decisão do ministro Flávio Dino. Enfim, então é esperar para ver como é que vai se dar essa elaboração toda, se vai partir direto do Congresso Nacional, direto do Palácio do Planalto, mas fato é que, segundo ali o ministro Gilmar Mendes, já está sendo pensado esse projeto aí, viu, Tiago, para proteger o Brasil e autoridades brasileiras contra penalidades internacionais. Pois é, o ministro, então, faz críticas ao governo americano, usa essa expressão feudalismo típico, e a Janaína Camelo nos atualizou. Até daqui a pouquinho, Janaína, Deise Chocari entrando aqui nos estúdios, a Dora Kramer aqui com a gente. Eu queria perguntar para você, Deise, o seguinte: nesse momento desse vai não vai, dessa reunião de Lula com Donald Trump, até se falava na semana passada que o encontro, pelo menos a conversa não presencial, poderia já ocorrer nesses dias, ou até hoje, ou talvez até amanhã, mas de qualquer forma, essas críticas do ministro não elevam um pouco a temperatura que talvez teria abaixado? Elevam, Tiago, e tem uma coisa que é interessante, né? Ele usa uma expressão que é muito forte, né? Medieval, aí, o feudalismo tecnológico, e eu fico me perguntando, olhando o que ele falou, né? Ouvindo o que ele falou, se esse discurso do ministro Gilmar Mendes, ele tem muito mais uma intenção de autoproteção da corte, porque ele falou várias vezes, né, sobre essas sanções em relação a autoridades brasileiras, aos ministros,
mas não propôs em nenhum momento uma discussão sobre inovação digital, sobre a possibilidade do Brasil variar os seus fornecedores tecnológicos, né, ou aumentar a sua variedade tecnológica, a forma de pagamentos aqui dentro do Brasil. Então, foi um discurso que me pareceu muito mais autocentrado na defesa da corte, na defesa das autoridades brasileiras e não pensando no bem comum, né? Então, vamos discutir tecnologia, acesso à tecnologia digital, uma forma de fazer com que o Brasil não dependa exclusivamente dos Estados Unidos, e isso eu não vi na fala do ministro Gilmar Mendes. Ô Dora, aí o ministro traz uma discussão de quem que vai ser a paternidade desse debate, se é do Congresso ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, recentemente, o Supremo se posicionou diante de uma questão quando o Congresso não se posicionou. Será que isso vai ficar? Quem que é o pai, quem que deve dar sequência a essa discussão? Olha, vai ficar rolando porque isso é uma proposta retórica, porque exatamente pela dependência digital, a dependência tecnológica, que foi isso que o ministro Gilmar quis dizer, né? Porque é claro, porque as empresas que dominam esse setor são americanas. Então, como é que vai se fugir disso? Como é que se vai estabelecer um embargo total? Que medidas tomadas em outros países judiciais não valem aqui, isso já está claro, isso já está assentado. Só que o efeito não é só aqui, exatamente por causa da dependência digital. Então, quando a medida de um embargo visa, aí concordo com a Deise, é claro, visa a proteção, porque antes de haver essa punição, não havia essa discussão, não havia essa reclamação, nem mesmo na discussão sobre o que fazer com as Big Techs, quando foi ali rediscutido o Marco Civil da Internet, se tocou nesse assunto. Isso vem à baila por causa das sanções. Então, é uma reação. Mas e na prática? Como fazer? Como é que você vai impedir? Como é que você vai... Os bancos vão continuar na mesma sinuca. Tá bom, estão aqui no Brasil, mas as injunções tecnológicas e financeiras estão principalmente nos Estados Unidos. Então, acho uma coisa a respeito da qual é mais fácil falar do que de fazer.